13 diz assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus? Quem reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Esse salmo era lido todas as vezes que se celebrava a Páscoa. Na realidade, hoje ele é cantado todas as vezes que se celebra a Páscoa. Existiam alguns elementos na Páscoa, antigamente, que eram muito importantes. O primeiro elemento era um pão. Era um pãozinho bem fininho, sem fermento, que eles comiam. E ao ser comido, eles falavam algumas palavras, relembrando a época em que eles estavam presos durante 400 anos. E de repente Deus veio até eles, através de Moisés, e libertou essas pessoas de uma prisão que durava 400 anos no Egito. Então eles comiam o pão e lembravam de tudo isso, do poder de Deus, de como Deus foi bom com eles, de como Deus foi bom com as suas famílias, de como Deus foi bom com os seus filhos, de como Deus derramou sobre a vida deles a sua bênção. E aí eles lembravam de tudo isso, mas e nós? Qual é o nosso papel como cristãos nessa história toda? Nós comemos algum pão na Páscoa? Nós guardamos alguma semana, começando lá pela quinta-feira, a pensar e a comer apenas pão, esses pães sem fermento que representam, na realidade, uma desconexão das coisas que tornam o pão diferente. Na realidade, o simbolismo do pão tinha muito a ver com a pureza, não está misturado com o fermento. Então, o nosso pão precisa ser comido de uma forma diferente. A nossa lição é buscar a pureza. Mas não só um dia, não só uma semana, que eles comemoram a Páscoa, nesse período, no mês de Abib, ou conhecido também como Nissan, que seria o mês de abril, final de março, mês de abril, no nosso calendário. Eles comemoram esse período e lembram sempre, nesse período todo, sobre a libertação. Mas alguém aqui já foi liberto de alguma coisa? De alguma dor que talvez estava ali no seu coração e te machucava de uma forma tão profunda? Alguma tristeza, algum tipo de trauma, alguma dificuldade, mesmo que seja uma dificuldade financeira ou coisa assim? Nós devemos lembrar que, de alguma forma, nós também fomos alvo do amor de Deus, derramando sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, todos os dias, uma expressão tão única e que nós precisamos, ou nós necessitamos como seres humanos, ouvir, que é: eu amo você. Quando Jesus, como nós vimos na encenação, morreu naquela cruz, era como se ele estivesse gritando em alto e bom som: eu amo você, Diogo. Eu amo você, Dani. Eu amo você. Eu não sei se você consegue ouvir isso, mas se você parar um pouquinho e olhar para a história da sua vida, você vai perceber em diversos momentos Deus revelando o seu amor, através do seu filho, seja o Gabriel, sentando aqui do meu lado, para me dar uma força, né, Gabi? Através das pessoas que estão ao seu redor, através de coisas que aconteceram de uma hora para outra, e de repente você olhou para aquela situação e pensou assim: puxa vida, é uma expressão de amor de Deus
para com a minha vida. Alguém já teve uma experiência como essa? Sem dúvida, todos nós, quando olhamos para a nossa história, podemos encontrar momentos na história que marcam essa experiência de ouvir Deus declarando o seu amor. O segundo elemento que eles usavam eram as ervas amargas. Então eles cantavam esse salmo, comiam um pouquinho de pão e às vezes até misturavam o pão com a erva. E eles colocavam então essa erva e iam comendo aos poucos, com as próprias mãos, para lembrar o tempo que foi difícil, o tempo que foi complicado no Egito, de como eles eram explorados, da forma que eles sofriam e tudo mais. E aí, quando você faz esse exercício também, trazendo esse elemento para a nossa história, no dia a dia, você vai perceber que alguns de nós também temos tempos amargos, né? Não é todo dia que está doce, não é todo dia que está fácil de comer. Tem dia que está amargo, tem dia que está difícil, tem dia que está muito pesado. Mas eles estavam apenas lembrando, quando eles faziam isso, que Deus, no deserto, proporcionou para eles algo doce, agradável e todos os dias, que se chamava maná. Maná era uma espécie de pão que caía todos os dias como se fosse um orvalho. E eles iam pegando ali, enchendo as vasilhas deles de maná, desse pão, e eles iam comendo. E quando eles comiam, tinha gosto de pão com mel, ou pão de mel. Ou seja, aquilo que era amargo ficou doce. O que nós aprendemos com esses símbolos do Antigo Testamento é que às vezes o nosso amargor, as nossas dificuldades, a amargura da nossa vida pode ficar doce quando nós colocamos tudo isso que nos aflige, que nos faz sofrer, nas mãos de Jesus. Ele pode transformar todos os cenários, seja um cenário meio amargo, um cenário triste, um cenário desesperador. Ele transforma tudo isso em algo agradável, doce e que nos dá uma alegria, uma completude que você não pode explicar. Não dá para explicar. Sabe por quê? Porque é só Ele que pode oferecer isso. Você não pode conquistar sozinho. Mas a gente tenta conquistar sozinho todos os dias. Fala a verdade, nós tentamos. A gente vai fazendo de uma forma ou de outra, e fazendo, estudando, e argumentando, e escrevendo às vezes, e tentando explicar de alguma forma e arrumar alguma solução para as coisas amargas da vida. Mas aí a gente volta a sentir aquele amargor de novo. Vira e mexe, aquilo se levanta novamente. Aí você para e, nossa, não deu certo de novo. Mas se você parar e pensar que alguém está te oferecendo algo que é muito melhor do que você pode imaginar, ou que a tua mente pode conceber, você vai se entregar a Ele. E ainda mais, tem um texto lá em João, capítulo 6, onde Jesus pega uma porção pequena de pão e de peixe. Bem pouquinho mesmo. 5 pães e 2 peixinhos. Um menininho leva para ele. Eu não sei dizer para vocês se era igual Pedro, pequenininho. Quantos anos você tem, Pedro? Se tinha 6 anos, ou igual o Dedé. Dedé, você tem quantos? 3? Se tinha 3, não sei quantos anos esse menininho tinha. Mas ele foi até Jesus, entregou os 5 pães e os 2 peixes, e aquilo que parecia uma coisa insignificante, porque para mais de 11.000 pessoas, a Bíblia diz que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Devia ter muita mulher nesse lugar. E criança, então? Devia ter muita criança. Então, eram mais ou menos umas 11.000 pessoas. Já pensou você alimentar 11.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos? Não vai dar, né? Eu acho que se fosse você ia fazer um Macfish,
Abrir o pão no meio, colocar o peixe e mandar a brasa, né, Diogo? Você ia comer o pão com peixe, Diogo? Ia, olha, não ia dar para ninguém. Mas Jesus não. Ele pegou esses 5 pães e 2 peixes, fez uma oração. E quando ele fez essa oração, provavelmente tinha um cesto na frente dele. Ele colocou os peixes dentro daquele cesto. E os discípulos pegaram e começaram a distribuir. Talvez na cabeça dos discípulos devia estar aquele pensamento: nossa, isso vai virar um vexame. Mas não, aconteceu completamente contrário. Eles foram pegando, eles foram comendo, eles foram pegando e foram comendo. As pessoas pegavam e comiam, pegavam quanto queriam. Pegavam e comiam. Igual a nossa mesa ali, né? Tem banana e fruta seca para todo mundo. Pegava e comia, e ainda sobraram 12 cestos. Aí no final dessa história, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Se você tem fome, você pode vir a mim, que eu quero saciar a tua fome. Então, se você tem procurado solucionar a tua fome com coisas amargas, a fome de alegria, a fome de realização, a fome de se sentir completo, a fome de paz, a fome de justiça, a fome de desfrutar momentos felizes com a família, a fome de ter uma realização dentro da sua casa, Jesus é esse pão. Ele pode matar a sua fome. Ele pode suprir a sua fome. O interessante é que tinha mais um elemento. Eles cantavam esse salmo e depois eles colocavam um pouquinho eles faziam uma espécie de molho com ervas vermelhas, que lembrava o elemento principal, que era o cordeiro. Lembrava o sangue do cordeiro. E é curioso porque na quinta-feira eles já começavam a preparar o cordeiro. Então eles iam, matavam o cordeirinho, que dó, né? Matavam um cordeirinho, colocavam uma vasilha para pegar aquele sangue. Aquele sangue ia passando pelas pessoas. Cada um pegava aquela vasilha, uma vasilha de ouro. Então eu pegava, falava algumas palavras, passava para a próxima pessoa. O outro pegava, falava algumas palavras e passava para outra pessoa. E assim funcionava. Todos eles participavam, celebravam isso. E em seguida comiam esse cordeiro. E é interessante como ele era preparado. Começava a ser preparado na quinta. Depois que ele era morto, eles pegavam uma folhinha, dois galinhos na realidade. E esses 2 galinhos, eles colocavam cruzado assim, como se fosse uma cruz. E colocavam um cordeiro em cima. E aquele galinho era um galinho de uma erva que dava um cheirinho especial para o cordeiro. Então eles colocavam no forno e aquilo era assado. E ficava com aquele cheirinho de erva, um temperinho. Mas o curioso é como eles faziam. Eles colocavam em formato de cruz para todo aquele cordeiro ser temperado. Quem foi que morreu numa cruz? Jesus. Como é que Jesus é conhecido? O Cordeiro de Deus. É engraçado esse símbolo do Antigo Testamento, quando nós pensamos em Jesus, porque Jesus, ele também exala um perfume. E não é de um tempero, é o perfume do amor. Então, se você olha para a sua vida, para o seu coração, para a sua história, e você quase não consegue lembrar de alguém um dia, tua mãe talvez, teu pai, teus amigos, as pessoas que são importantes para você, terem chegado e falado assim: eu amo você. Eu queria que você olhasse para a cruz. Porque quando você olha para a cruz de Jesus, você pode ouvir Jesus falando, através do seu sacrifício: eu amo você.
Então, esse símbolo, esse tempo em que nós festejamos, não foi somente um sacrifício, mas foi a ressurreição de Jesus. Para que você não esquecesse que Ele te ama tanto, mas tanto, que não tem amor igual ao dele. Você pode procurar no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos. Você pode procurar nos teus amigos, nos teus pais. Você pode procurar na pessoa mais importante da tua história. Mas, mesmo assim, o amor dessa pessoa mais importante da tua história não vai ser comparado ao amor de Deus por você. Porque Ele se entregou por você. Já parou para pensar nisso? É um negócio muito sério. Filipenses capítulo 2 diz assim: Deus se esvaziou da sua glória. Isso é difícil demais de entender, eu não consigo. É como se Deus, que não cabe em lugar algum, Deus não cabe em lugar algum, se fez caber dentro de um ser humano chamado Jesus. Ele se transformou em um ser humano chamado Jesus, para que você ouvisse claramente a sua declaração de amor. Não foi por outra coisa. Foi para que você entendesse: Janete, Bernardo, eu amo você. Sérgio, eu te amo. Foi para que você entendesse claramente. Porque antigamente as pessoas não entendiam isso claramente. Porque para eles Deus estava muito longe. Como assim Deus? Eu não consigo ver. Eu não consigo tocar. Eu não consigo ouvir. Aí Ele se fez homem para que você conseguisse ver, tocar e sentir. E algumas pessoas viram, tocaram e sentiram. E hoje nós podemos sentir, podemos ouvir, podemos ser tocados por Ele. Então eu queria celebrar a Páscoa de uma maneira muito diferente hoje com vocês. Nós vamos orar, porque daqui a pouco nós vamos pegar um outro símbolo, que é um símbolo do Novo Testamento, que celebra a Páscoa. Quando Jesus estava quase morrendo, Ele pediu para os seus discípulos: amigos, eu quero que vocês vão a algum lugar, já tem um lugar preparado para mim. Vocês vão chegar lá e vão perguntar para o dono daquela casa que fica naquela esquina, onde eu vou celebrar a ceia. Agora imagina você, todos os judeus faziam isso nesse período. Será que tinha lugar? Já tinha um lugar preparado. Alguém já tinha oferecido a sua casa para que Jesus estivesse ali celebrando com eles. E aí tem uma outra lição, que deve ser a nossa lição. Na sua casa, você já tem celebrado todos os dias com Jesus? No momento do almoço, no café da manhã, no momento do jantar. Esses são os momentos que nós podemos celebrar com Jesus. E aí, Jesus entrou naquele lugar e tinha uma mesa completa, cheia de todos esses elementos: ervas amargas, pão sem fermento, um cordeiro assado. E aí eles começaram a cantar esses salmos. E aí depois eles comeram, beberam. De repente Jesus pega um pão, levanta para o céu e fala assim: esse aqui é o meu corpo, que será dado por vocês. Aí distribui, todas as pessoas vão pegando. E pegam cada um pedacinho. E eles participam daquilo, celebrando junto com Jesus algo que para nós é difícil de entender: a morte do Cordeiro de Deus. E aí em seguida Jesus vai e pega um cálice, levanta: esse é o meu sangue, que vai ser derramado por vocês. E aí ele vai passando e todos bebem um pouquinho daquele vinho.
celebrando uma outra coisa esquisita. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Um pouco diferente por causa da H1N1, né? Não dá para todo mundo tomar no mesmo cálice, né? Mas eu tenho 2 ajudantes. É o Gabi e a Ana. Então, o Gabi e a Ana vão ajudar. Nós vamos celebrar uma ceia. E aí Jesus no final disse assim: todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão estar lembrando que o meu corpo foi entregue por vocês, e vocês vão estar lembrando que o meu sangue foi derramado por vocês. Então, hoje nós vamos lembrar que Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar, e que o sangue dele foi derramado por mim e por você. Você vai pegar, então, um copinho desse de suco de uva, e você vai pegar um pedaço desse pão. Não é o pão inteiro, né, Dani? É o pão inteiro? Não, né? Pega um pedaço. Diego, um pedaço, tá? Um pedaço. Então pega um pedaço e depois nós vamos orar, agradecendo a Jesus pelo corpo dele e agradecendo a Jesus pelo sangue dele, que foi derramado por mim e por cada um de vocês. Então vamos lá. Podem distribuir. Vai lá, Gabi. Deixa um pão aí na mão da sua avó. Na mão do seu irmão. Pedaço. Mão do seu pai. Aí, vai, Ana. Boa. É para esperar. Espera, Diego. Peguei no seu pé hoje, né? Porque você pegou no meu pé. Eu também. Vou falar de uma coisa curiosa desse momento. Quando todos eles estavam comendo e bebendo, Jesus falou uma coisa assim: um de vocês vai me trair. E aí os discípulos ficaram preocupados. Eles ficaram se perguntando um para o outro: será que sou eu? Será que sou eu? Aí do lado de Jesus tinha um discípulo que Jesus amava muito. Esse discípulo virou para Jesus e falou: Senhor, sou eu? E Jesus falou assim: não, aquele que pegar o pão depois de mim, esse vai ser o que vai me trair. Aí levanta Judas, pega o pão e come. E é curioso porque Judas é um nome bonito, sabia? Judas significa louvor. Mas quem é que quer dar o nome do seu filho de Judas? Ninguém, Deus me livre, né? Porque a atitude de Judas transformou completamente o sentido do seu nome. Mas sabia que alguns de nós, às vezes, somos bem parecidos com Judas? Alguns de nós, às vezes, somos muito parecidos com Judas. Quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Quando nós sabemos o que é certo e ignoramos. Quando nós temos oportunidades de desfrutar mais da presença de Deus e não desfrutamos. Quando nós deixamos de lado as coisas que nós já aprendemos com Jesus, porque Judas já tinha aprendido muita coisa legal com Jesus. Judas já tinha visto muitos milagres de Jesus. Judas, inclusive, já tinha sido alvo de milagre de Jesus. E tem uma coisa interessante. Ele deixou tudo isso de lado e trocou Jesus por 30 moedas de prata. Às vezes nós também trocamos Jesus, talvez não por 30 moedas de prata, mas por alguma coisa que nos interessa naquele momento, por um sentimento, por algo que
que é físico ou algo que está na nossa mente, nós trocamos Jesus. Então agora, antes de você comer esse pedaço de pão, você vai falar assim: Jesus, me perdoa se eu fiz alguma vez algo que foi errado. Se eu te troquei por algumas moedas, se eu te troquei por alguma vontade no meu coração, se eu fiz algo que não te agrada, me perdoa. Fecha os teus olhos um pouquinho então e faz essa oração. E agora você vai pegar o seu pãozinho, né? O meu é pequenininho, alguns vão ter mais trabalho para comer. Eu vi o seu, Sérgio, o seu tá tipo num café da manhã, hein? Olha só, o meu é pequenininho. Mas você vai olhar para esse pão, e eu quero que você, ao olhar para o pão, lembre um pouquinho de como foi que Jesus declarou o amor dele por você. Esse aqui representa o seu corpo. Então, ele declarou o seu amor por você, entregando o seu corpo para que você entendesse que você é amado, é amada. Então, antes de comer esse pão, você vai falar: muito obrigado, Jesus, pelo teu corpo que foi entregue para declarar o teu amor por mim. Aí depois você come. Gostoso o pão, hein? Uma delícia, né, Pedro? Olha para o seu copinho. No seu copinho tem um pouquinho de suco de uva. Vermelho, como mais vermelho, ou bem vermelho quanto um sangue, né? Eu não quero que você imagine sangue, porque seria meio nojento você imaginar tomando sangue. Mas eu queria que você lembrasse que, na realidade, o sangue que foi derramado foi uma declaração de amor também por você. Cada gotinha daquela representava talvez um pecado meu, um pecado seu, um pecado da humanidade. Cada gotinha daquela que se derramava pelo chão representava o desejo de Deus de que você entendesse que Ele ama você. Então, antes de beber o seu copinho de suco, você vai dizer assim: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me ama e derramou o seu sangue para que eu entendesse isso. Aí você pode beber. Esse suco tá forte, hein, gente? Que é isso? Quem comprou esse suco de uva aí? Sérgio, você tá querendo me boicotar, Sérgio. Vinho de Colombo. Agora nós vamos dar as mãos e nós vamos orar juntos, agradecendo pelo corpo e agradecendo pelo sangue de Jesus. Isso aí, pelo guitarrista Diegão. Então vamos orar. Dá a mão aí, Diego. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse encontro que nós temos aqui, celebrando a Páscoa, que tem símbolos tão fortes, mas o maior deles é a ressurreição de Jesus. Não é um pão que nós comemos, não é uma erva amarga que nós lembramos dos tempos amargos, não é algum condimento que se põe por cima, nem um cordeiro, um animal, mas sim o Cordeiro de Deus, Jesus, que morreu numa cruz para dizer para cada um de nós que nós somos amados por Ele e que dia após dia Ele quer
nos conduzir a uma experiência mais profunda com Ele. Então nos ajuda, Deus, todos os dias a lembrar que o Senhor nos ama. E em momento algum de nossas vidas esquecer essa verdade. Que o Senhor derrame a tua bênção sobre a família de cada um aqui. Que o Senhor derrame a tua bênção sobre a vida, sobre os sonhos de cada um aqui. É a oração que nós fazemos no nome santo e poderoso de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Pode sentar. Só